corrupção, pedindo o fim da corrupção no nosso país, que a gente abre a nossa entrevista do dia nesta sexta-feira. Como anunciado, nós temos a satisfação de receber em nossos estúdios o advogado, Dr. Adolfo Butzke, e também o cirurgião dentista, Dr. Nelson Trentini, para falar sobre o movimento Vem Pra Rua. Pela terceira vez nós estamos recebendo eles para falar sobre esse movimento que é a nível nacional, mas que também, mais uma vez, será feito aqui em Taió. Doutor Adolfo, uma satisfação recebê-lo. O que motiva, quais que são os motivos, não só âmbito aqui do movimento de Taió, mas a nível de Brasil, quais são os motivos que clamam então pelo fim da corrupção nas ruas? O que envolve todo esse dia 13 de março, nesse grande movimento pelo país? Obrigado e bom dia. Bom dia, meus cumprimentos a todos os ouvintes e funcionários da Rádio Educadora e ao Dr. Nelson Trentini, que estamos juntos aqui para dar essa entrevista e especialmente convocar toda a população para no domingo às 16 horas, lá no Campo do União, sairá uma carreata para realizarmos o protesto e deveremos também ter uma concentração na região da Câmara para as pessoas se manifestarem, dizerem a sua opinião, porque vislumbro nesse momento histórico do nosso país que com o Congresso muito dividido, fragilizado, o governo Dilma, Lula e PT totalmente desmoralizado, criando um caos econômico, social, uma desesperança do nosso povo. E a única tábua de salvação que ainda está agindo, principalmente, é o judiciário, que às vezes também balança, mas tem demonstrado que vai fazer a sua parte. Mas a maior parte, a principal parte que cabe é o povo. E se foi feita alguma coisa, foi graças à mídia social e ao povo que tem participado em outras passeatas de protesto e temos certeza, queremos acreditar que essa vai ser a maior da história do Brasil em defesa da nossa liberdade, que também está em risco, em defesa da nossa economia, em defesa da nossa população, em defesa do nosso patriotismo e da nossa família, e lutar para não sermos responsáveis por uma desgraça ainda maior que estamos construindo para nossos filhos e nossos netos. Tá certo, estamos recebendo também o cirurgião dentista, Dr. Nelson Trentini. Dr. Nelson, uma satisfação recebê-lo aqui mais uma vez. Dr. Adolfo citou a questão do judiciário, que está tentando fazer o seu papel. A tão famosa Operação Lava Jato, onde interrogou já, inclusive, o presidente Lula. Em uma outra situação, o Ministério Público de São Paulo, ontem, por exemplo, pediu a prisão preventiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esses últimos acontecimentos envolvendo grandes personalidades da política, no caso o ex-presidente Lula, eles podem incentivar realmente a população ter um pouco mais de coragem e ir também para as ruas. Doutor Nelson, obrigado, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora, bom dia ao Dr. Adolfo, companheiro de luta, que sempre estivemos ao lado nas outras manifestações, os funcionários da rádio. Eu quero dizer que, novamente, a adrenalina, ela toma conta da nação brasileira. E da nação brasileira é porque, nesse momento, o povo está tendo a oportunidade de, novamente, como em 1980, quando o povo foi para a rua lutar pelas diretas já, pedindo o fim da ditadura, que é uma história, é um capítulo da nossa história, a ditadura que foi mal contada, super mal contada, mas que não é o caso nesse momento. Esse momento, novamente, a população brasileira se levanta, a nação, o espírito brasileiro vai para a rua para pedir o fim da impunidade, que a lei seja cumprida. Amanhã, dia 13, domingo, a nação brasileira, o povo brasileiro está indo à rua pedir que a justiça realmente seja respeitada. Esse juiz, o excelentíssimo Dr. Sérgio Moro, ele está sendo um representante de cada cidadão de bem desse país.
porque nesse momento ele está falando por cada um dos brasileiros que não aceita, que não aceita a corrupção que se estabeleceu nesse país, que não aceita essa quadrilha de bandidos que tomaram, que assaltaram a nação brasileira e estão comandando a destruição da economia brasileira, da moral dos brasileiros. Nós estamos na rua, não é contra o PT, não é contra o Lula, não é contra a Dilma. Para mim, ladrão não tem nome. E esses caras compõem hoje uma facção criminosa que se apoderaram desse país e com os direitos que a democracia lhes concede para governar esse país, eles estão transformando esse país nessa desgraça que está acontecendo. 12 milhões já perderam, mais de 12 milhões de brasileiros já estão sem o seu emprego. A economia está parando, aliás já parou. O comércio está tendo o seu pior desempenho, a indústria está sendo sucateada, empregos estão sumindo, pessoas estão perdendo a sua casa própria. Todas as benesses que esse governo se propôs a fazer, dando migalhas ao povo brasileiro e iludindo com uma campanha eleitoral mais suja da história do Brasil, prometendo que o Brasil estava numa maravilha. Passou a eleição, a casa caiu. Eles ganharam uma eleição com mentiras, destruíram a economia do Brasil, destruíram o emprego, jogaram a esperança do brasileiro na lata do lixo. É por isso que cada um de nós, sendo brasileiro de bem, brasileiro que quer realmente o melhor para o seu país, que quer realmente um futuro para os seus filhos, para os seus netos, e que nós possamos nos orgulhar, nós vamos à rua, primeiro apoiar a justiça, que a justiça seja feita, que a justiça que está sendo ali para poder colocar esses corruptos todos na cadeia, elas possam seguir essa operação da Lava Jato até o final, sem interferência desse governo corrupto. É por isso que nós conclamamos que cada brasileiro, mesmo que esse brasileiro esteja sozinho lá no interior, que ele tire 1 minuto para erguer a bandeira do Brasil, se sentir cidadão, irmanado com aqueles que estão indo na rua, e que por certeza, se não houver a polícia para cuidar, podemos até ter alguma convulsão social e derramando sangue. Mas eu quero conclamar a todos os taiuenses, a todos a população dos municípios vizinhos, que venham para comungar esse momento histórico, aonde a nação brasileira vem nesse momento querer conclamar, queremos um país justo para todos, aonde que os políticos tenham realmente a responsabilidade, a dignidade e o dever de fazer um governo certo, sem corrupção, sem benesses, sem propinas para ninguém, para ganhar dinheiro, porque é isso que a população está querendo. Não queremos nada mais, só ser respeitado. E é por isso que domingo, dia 13, estamos conclamando todos virem à rua participar desse momento histórico, onde que tenho certeza que fará a diferença para ser um Brasil melhor daqui para frente. Tá certo. Doutor Adolfo, justamente sobre um ponto que o doutor Nelson citou, justamente a questão de possíveis conflitos. Por que isso tem a chance de acontecer, os conflitos daqueles que são do movimento Vem Pra Rua, ou que aderiram, né, que vão participar dessa marcha no domingo, e aqueles que defendem o governo? Por que há esse possível até incentivo de conflito nas ruas, doutor Adolfo? Nas outras passeatas de protesto, aconteceu, no primeiro não, mas depois aconteceram atos de violência que são programados, financiados pelo governo que está aí, e realmente foi que a população se intimidou e ficou mais difícil de ir para a rua. Só que hoje, como bem frisou o Dr. Nelson, há um sentimento nacional de desencanto, e também a população vê que não tem saída. Se ela não se manifestar, a coisa vai continuar e tende a piorar. Agora, o próprio Palácio do Planalto, vendo o risco de que esse confronto possa vir a existir, eles estão pedindo a seus militantes de não irem para a rua, porque vai ficar muito complicado. Não vai mais dar para justificar. Se vai
2 milhões, 1 milhão, 2 milhões vão para a rua em São Paulo, não é possível que 10 mil queiram ir para a violência, e isso não vai dar certo, não vai dar um bom resultado. E como o governo que está aí, por excelência, o presidente Lula, o PT, eles não respeitam a justiça, eles debocham. O Lula não foi dar depoimento. O que acontece? Aí a justiça quer prendê-lo, não só pelas razões dos crimes que já praticou, mas também, principalmente, pelo desrespeito. Eles não respeitam a democracia, eles só falam nela. Eles não respeitam o judiciário, não respeitam as autoridades. E vendo que estão numa situação muito difícil, talvez a pior, e também o país na pior situação, eles não deverão ir às ruas, porque o risco é muito grande e fatalmente o exército vai ter que entrar. Isso é um prejuízo maior para essas pessoas que vivem nas tetas do governo, que estão aí só para levar vantagem, sacrificando o povo. Então, eu creio que eles não vão ter a coragem. O próprio PT, a Dilma diz, não vão para a rua. O Alckmin já disse em São Paulo que somente o pessoal do protesto, da passeata, que pode ocupar a Avenida Paulista. Os movimentos do PT e ditos sociais, eles estão proibidos de ir a este local, que é o maior palco de protesto da história do Brasil. Então, é melhor realmente que fiquem em casa, porque quando eles vão, eles não respeitam, eles vão para a violência, porque estão errados, não respeitam ninguém, nem a justiça, nem a democracia, nem as instituições. E eles mesmo plantaram com esse comportamento que não possam, é melhor ficar em casa, e não tem mais moral de enfrentar, não tem mais argumentos, só usa violência. Porque eu quero crer que, se houver alguma violência de grande porte, acredito até que o exército vai ter que interferir, o que seria muito lamentável, entende? Mas para a ordem pública temos que, é o dever do exército garantir a liberdade e a Constituição. Espero que nós aqui também tenhamos um movimento expressivo, o maior da nossa história, porque o país está a pedir isso. Os nossos filhos, nossos netos, as gerações futuras e as pessoas presentes perdendo seus empregos, perdendo a sua esperança. Então vamos lá, taiuense, municípios vizinhos, venham se incorporar aqui. É a terceira vez que vamos para a rua e acredito que essa vai ser decisiva. Tá certo. Doutor Nelson, falando sobre a questão econômica, por exemplo, que engloba tudo. A gente está englobando o ex-presidente Lula, o atual governo da presidente Dilma, Operação Lava Jato, investigações do Ministério Público e a questão econômica, que de 2015 para cá teve, a nossa economia ela acabou entrando numa decrescente muito grande. Qual que é a expectativa para o Brasil nos próximos anos, doutor Nelson? A grande verdade é que tudo que foi falado nesse governo, desde a era de Lula e depois com a Dilma, foi maquiado muita coisa. A grande verdade é que nós não temos uma realidade, o povo brasileiro nem consegue ter a real situação, de ver a real situação de que se encontram esse país. O Lula, quando assumiu em 2002 e 2003, ele começou a querer reinventar e reescrever a história, que tudo o que ele estava fazendo, o Brasil tinha começado naquele momento. Ele surfou nos 2 mandatos, no momento onde a economia mundial ela estava a 1000. Todos os países crescendo, as commodities, seja o minério de ferro, os produtos da agroindústria que o Brasil exporta, estavam com preços muito altos no mercado internacional e estava entrando dinheiro à vontade aqui no país. Tá? Mas não foram feitas nenhuma das reformas estruturais que o Brasil estava precisando. Não foi feita a reforma da Previdência Privada, não foi feita a reforma administrativa, não foi feita nem a reforma política, nada. Ele apenas surfou. O Lula, ele pegou o aviãozinho bom da presidência e foi passear pelo mundo inteiro.
se achou o Messias, o novo Deus que nasceu no mundo para salvar a humanidade, para erradicar a fome da África, para dar conselho para o Bill Clinton, para dar conselho para todo mundo, porque ele era o bem-aventurado. E aqui dentro não foi feito nada. As coisas começaram a dar errado, ele conseguiu vender a grande gestora Dilma, que se mostrou, como todos sabem, que é uma incompetente, que não tem noção, não tem governança, não consegue gerenciar equipes e levou ao país para essa catástrofe que nós estamos nesse momento. A economia do país nesse momento, tá? Ela está estagnada. Aliás, nós estamos regredindo. E, ouvindo economistas que têm experiência e sabem do que falam assim, na melhor das hipóteses que nós temos, é que vamos levar talvez 6, 8 anos para conseguirmos estar onde nós estávamos em 2008. O fundo do poço ainda não chegou. O fundo do poço ainda está mais embaixo. Nós podemos parar de cair, mas subir novamente para onde nós estávamos, isso vai levar tempo, vai ter sacrifício. Nós vamos pagar por essa experiência da esquerda no Brasil. Esse custo para a sociedade brasileira está ali. A hora que esse governo sair, a hora que um governo sério começar a mostrar a realidade do que o Brasil está nesse momento, até reconquistar a confiança do mercado, fazer com que os empresários voltem a acreditar, a investir, o mercado internacional venha novamente a investir no Brasil, isso tudo é uma roda que leva tempo para ser girada. E isso tudo vai depender de muito sacrifício, de quem vai perder seu emprego, de quem não tem o salário, de quem não pode pagar sua casa própria, de quem não pode honrar seus compromissos, e a sociedade vai pagar esse preço. Eu quero só fazer um parêntese. Na história de um país que foi destruído pelo ideal, pelas ideias de um homem, que foi a Alemanha, tá? Que em 1934 ela embarcou num projeto que ela deu apoio a um projeto dos nazistas, comandados por Adolf Hitler, tá? E que levou a sociedade alemã para uma ruína. Tá? Comparando, tá? Aqui nós não tivemos uma guerra ainda, mas na economia, para essa experiência da esquerda, podemos comparar o que aconteceu lá na Europa. Tá? Os alemães, eles não reagiram quando o Hitler, com o seu exército, com o seu partido, que era o nazismo, eles começaram a vender uma ideia, uma utopia de fazer. Os alemães de bem, que não eram poucos, simplesmente, na dúvida, porque tinham passado por uma guerra, foram deixando as coisas, e o exército do Hitler tomou conta, o Partido Comunista tomou conta e levou a uma nação à ruína. Esse partido, essa esquerda, que vendeu essa ideia de que o socialismo ia funcionar, que as coisas destruíram a economia, deram as migalhas que caíram para o povo brasileiro, enquanto roubaram os bilhões. O Lula, com o seu projeto megalomaníaco, ele pegou todo o dinheiro que ele podia do BNDES e espalhou pela América Latina, por todos esses países do bolivianismo, onde ele tinha os amigos ditadores na África, porque ele colocou esse dinheiro nesses países para fazer as obras, onde as empreiteiras que sustentavam todo esse projeto de corrupção que eles têm ali, traziam o dinheiro de volta. Por que não gastou os 5 trilhões de reais, que é o que diz que a caixa preta do BNDES vai revelar? Por que não gastou esses 5 trilhões nas estradas, em hospitais, em escolas? Será que o Brasil e o brasileiro não estaria agradecendo a esse cidadão? Será que esse país não seria outro? Quantas vidas foram perdidas por falta da saúde? Nas nossas estradas federais, estaduais, quantas pessoas perdem a sua vida diariamente? Quantas oportunidades de crianças que não têm escola em tempo integral e acabam indo para o narcotráfico? Quantas vidas são ceifadas e perdidas por falta de um governo, por falta de dinheiro que existia no cofre do brasileiro, tá? Mas foi direcionado para o lugar errado em nome de um projeto. Que esse governo, como o doutor Adolfo falou, eles nunca tiveram um projeto de governo, de ver o que era melhor para a população. Eles só estabeleceram um ideal, que era se manter no poder. O projeto deles era ficar 40, 50 anos no poder. E é isso que nós estamos vivendo nessa realidade. E é por isso que dia 13 nós estamos novamente, a nação brasileira, nessa vez, num levante
democrático, em ordem, de pessoas de bem que trabalham, mas que não aceitam mais ser enganadas, que não aceitam mais a corrupção. Nós estamos fazendo um levante, dizendo à nossa justiça brasileira, ao juiz Sérgio Moro: continue, estamos contigo, passe esse país a limpo. Não existe esse negócio que pobre só vai na cadeia, não, e que quando um rico vai para o foro, está indo para a cadeia, ele vira ministro. O Lula não vai virar ministro, o Lula vai pagar pelos seus atos, dele e de todo esse governo, de todos os seus amigos que fizeram o Brasil nos últimos 14 anos.